Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos meios. Não só hoje, mas para todo sempre. Glória a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor aqui para nossos corações, para nossas vidas, né? Certo que eu estou aqui na minha casa, graças a Deus, gravando esse vídeo, né? Mas o certo que a palavra do Senhor diz, né? É ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas se nós não pode de um jeito, nós podemos de outro, né? E graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade de gravar esse vídeo, né? Eu sou o diácono Edson, da igreja Comunidade Jesus, Verdade e Graça, né? Aqui em São Paulo, Vila Calú. Então eu gostaria de já ler aqui em Jeremias 14, versículo 13, que diz assim: Aleluia. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar, né? Então Jeremias falando para Deus sobre os falsos profetas que profetizaria e que está profetizando falsamente, né? Deus não fala algo e eles profetizam, adivinham do próprio coração deles, né? Mas como Deus estava falando para a nação de Israel, né, que ele mesmo diz, né, Deus na palavra dele, que ele não veio trazer paz e sim guerra, né? Como Jesus disse, né? Tem 5 dentro de uma casa, né? 3 contra 2 e 2 contra 3, né? Em nome de Jesus. Então, muitas vezes nós temos que analisar a escritura do Senhor, as palavras do Senhor. É como uma palavra do Senhor diz, né? Que esse povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? E Jeremias estava dizendo para Deus, né? Então, Senhor, eu Então disse eu, Jeremias: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: Não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar, né? Então, nós vemos nos dias de hoje também que muitos estão profetizando, né, da parte deles, do coração deles, né? Porque muitos aí estão dizendo lá que no dia de amanhã vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor. E sendo que Deus já falou que quanto mais o tempo passa, as coisas há de piorar, as coisas há de se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, como nós está vendo, fome, né, guerra, peste, então nós não devemos falar que as coisas vão melhorar, a não ser que Deus fale, mostre para nós. Mas se nós for profetizar do nosso coração, nós vamos sempre errar. E é por isso que a palavra do Senhor diz, né? Para nós sempre falar a verdade, pregar a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Em nome de Jesus. Então Jeremias 14, 14 agora diz assim: E disse-me o Senhor:
Os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vós profetizam. Então o próprio Jesus está dizendo para Jeremias, né, no versículo 14: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Tantos hoje, tantos antes estavam profetizando falsamente, e tantos hoje, como diz a palavra do Senhor, para a gente vigiar, acautelar, que no fim dos tempos vai surgir muitos falsos profetas, enganando, se fosse possível, até os escolhidos. Então muitos estão profetizando falsamente do coração deles, né? Falando que haverá paz, que haverá tudo bem, que vai acontecer tudo bem, que na nossa vida vai ser tudo bem, que a nossa vida vai ser próspera, mas eles estão profetizando falsamente. É como Jesus disse, né? Em nome de Jesus, para a gente ter cuidado, vigiar, né? Observar todas as coisas, julgar as profecias se está vindo de Deus ou não, né? Então, como o 14 diz assim: E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca vos enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam, né? Então, tantos tá falando visão falsas, adivinhação falsa. Muitos estão pegando, né, visão, adivinhação, né, dentro da igreja, para adivinhar coisas, para profetizar coisas para nós que Deus não falou, né, em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz, né, para a gente ter cuidado desses falsos, porque o que é de Deus fala a palavra de Deus e profetiza verdadeiramente da parte de Deus, né? Em nome de Jesus. O 15, Jeremias 14, versículo 15 diz assim, ó: Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, glória a Deus, a espada e a fome serão consumidos, esses profetas, né? Em nome de Jesus. Então, como a palavra está dizendo, né? Que esses falsos profetas tá falando que não vai ser consumida, né, o povo com espada, com fome, mas o próprio Jesus disse, né, aquele que não se arrepender dos seus pecados vai ser consumido pela fome, pela espada, né, em nome de Jesus. O 15 diz assim, ó: Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Deus não mandou, e esses falsos profetas tá profetizando, né, sem Deus mandar. E diz que nem espada, nem fome haverá nesta terra. Então, tanto na terra de Israel como nas terras aqui, né, e todo mundo, em todo lugar, vai haverá fome, espada, né? Mas nós não pode profetizar. Nós que é profeta de Deus não pode profetizar, né? O que Deus não mandou, o que Deus não falou. Nem fome haverá nesta terra,
e a espada e a fome serão consumidos, esses profetas. Então, esses profetas falsos vai ser consumido pela espada, pela fome, aqueles que não se converter, em nome de Jesus. 16. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade, né? Em nome de Jesus. Então nós temos que profetizar aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus falar. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza, a maior profecia está escrita aqui na palavra do Senhor, né? Deus usa, profetas usa, mas nós tem que saber o profeta se é de Deus ou não. Porque, como a Bíblia diz, né, surgirão muitos falsos profetas que enganaria a muitos e estão enganando a muitos, né, como a gente vê no dia de hoje. Falsos profetas enchendo igreja, enchendo templos, né, mas falsamente enganando o povo, corrompendo o povo com palavras fingidas, com palavras mentirosas, né, que Deus não falou e ele está profetizando. Olha o que Miqueias diz aqui, né? Miqueias, né, 3, versículo 11. Né? Vamos lá em Miqueias 3, versículo 11. Ó. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Aquele que profetizar, aquele que andar sincero na presença do Senhor, nenhum mal vai suceder. Agora, aquele ou aquela que adivinha, que anda falsamente na presença do Senhor, pode ter certeza, né, que a espada, né, vai vir sobre ele e ou sobre ela. Por quê? Os seus chefes dão as sentenças por presente. Tantos corruptos aí hoje estão dando a sentença por presente. Pega uma sentença de alguma coisa, pega a causa de alguém e por corrupção, né? E por dinheiro e por presente, dão uma sentença para alguém. Mesmo essa pessoa estando errado, mas eles pegam pelo presente, pelo dinheiro, né? E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Tantos hoje em dia estão ensinando por interesse, por ganância do dinheiro. Se eles estivessem ensinando, conforme a palavra do Senhor diz, receber de graça, dar de graça, você acharia que estaria muitos como estão hoje abrindo igrejas? Mas por interesse, por ganância do dinheiro, muitos estão abrindo e estão se corrompendo por dinheiro, né? Por presente. Mas não é tarde a sentença desses. Não é tarde a sentença dessas, porque Jesus está voltando, né? Em nome de Jesus.
e os seus profetas adivinham por dinheiro. Tantos profetas que diz que é profeta estão adivinhando aí por dinheiro. Não é da parte de Deus. Eles estão adivinhando por dinheiro. Não é que Deus falou com ele nem com ela. Eles estão adivinhando. Eles ficam observando dentro da igreja, né? Dependendo da quantidade de pessoas que tem. Ele conversa com um, conversa com outro. Aí adivinha o ponto mais fraco que no meio dessas pessoas está tendo, para ele adivinhar e chutar, né, a causa dessa pessoa. Aí algumas dessas pessoas saem da igreja falando: ah, Deus falou comigo, Deus usou esse profeta para falar comigo. Mas você observou se esse profeta profetizou da parte de Deus ou foi do coração deles, né? Ou foi por causa do dinheiro? Por causa do amor ou dinheiro, muitos estão se corrompendo, né? Em nome de Jesus. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? E ainda eles usam o nome de Deus e fala para o povo, né? E ainda se encosta ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Eles falam do nome de Deus, certamente. Ainda fala, né, para nós: ah, mas o Senhor não está no meio de nós, né? Em nome de Jesus, mas nós temos que observar todas as coisas, né? De nós nenhum mal nos sobrevirá, né? Então eles profetizam, falam falsamente, né? Adivinha por dinheiro, adivinha por presente, ainda fala, né? Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, ai daquela que fica fazendo essas coisas, porque a ira do Senhor, né, vai descer sobre esse tal, sobre essa tal. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para as igrejas, e se converta dos seus pecados, né, e faça a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ele não veio prometer riquezas aqui na terra para nós. A maior riqueza nossa é a nossa salvação, é morar no céu com ele. E ele deixou exemplo. Agora, há céu e inferno. Qual você vai escolher? Céu ou inferno? Você prefere viver vida de luxúria aqui na terra e morar no inferno, ou viver uma vida, né, com Deus, de aflição, de tribulação, né? Porque no mundo teremos aflição, mas o próprio Jesus disse, né? Eu venci, e todos vocês que verdadeiramente vêm para a presença do Senhor vai sofrer perseguição, vai sofrer tribulação, mas não desista, né? Porque o próprio Jesus deu o exemplo que ele sofreu, né? E nós também vai sofrer, mas também nós tem que prosseguir e ir até o fim, em nome de Jesus Cristo. Então essas palavras eu deixo, né, para todos nós, em nome de Jesus, e que nós possamos observar cada dia o que os profetas estão profetizando para nós, e observar nas escrituras e que o Senhor está dizendo para nós também. Amém? E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.